Você acredita que o governo consegue trazer o dinheiro de volta? Consegue nada, pode trazer. Aliás, falando isso daí, nossas custas, há 4 anos, vai fazer 4 anos agora em setembro, que teve a FenaSucro. Eu estive lá no Teatro Municipal, né? E eles trouxeram aí, a empresa que promoveu aí, trouxeram o pessoal do BNDES lá. E o nosso setor de açúcar e álcool é aquela pendura danada, aquele sofrimento, evidentemente guardado as proporções, uma grande maioria, outros não, mas tinha uma maioria das empresas, algumas usinas com dificuldade financeira terrível, usinas de açúcar e álcool, as indústrias de Sertãozinho também não recebia de várias usinas pagamento do serviço prestado, ninguém investindo nada, e aquela situação difícil, né? E o BNDES lá, eu levantei na plateia lá, falei, bom, BNDES, por que vocês não fazem um financiamento de capital de giro? Eu falei, então o valor na época de uns 50 milhões para cada unidade produtora de açúcar, aquela que precisa no momento, tem umas que nem vão pegar que não precisam, mas aquelas que precisam, e pega em garantia o álcool para uns 10 anos no outro, ligado com a Petrobras, né? É uma garantia. Eu falei, você não vai pedir certidão negativa, essas coisas, porque não vai ter. Eu falei, por que o BNDES? Eu falei, aí que está. Eu falei, porque a Petrobras não gosta do álcool. Falei isso lá, alguém que estava lá pode lembrar que eu falei. Falei, e o BNDES tem financiado várias empresas que eu tenho meu questionamento se vão pagar o BNDES. Que é o caso do Eike Batista, essa turma toda aí, né? A própria JBS, como é que uma empresa de 10 anos JBS, que faturava 7 bilhões, está faturando 170? Não existe mágica para isso. O senhor conhece. Mas nesse momento que eu falei lá na FenaSucro, lá no Teatro Municipal da nossa querida Sertãozinho, muitos, inclusive alguns companheiros meus lá, achou que eu fui exagerado no falar isso, tá? Achou que eu passei um pouco do limite. Fazedores de médias. Se eles se lembram, fala agora. Fala se eu estava certo ou errado. Não estou aqui galanteando não, mas eu falei isso lá, eu estava prevendo isso. Tem que falar, ué. Porque, na verdade, a gente vê hoje, né, o trabalhador está sentindo muito hoje quando ele vai às compras, vai no supermercado. Eu pego por mim, não vou falar dos outros não, vou falar de mim. Mês passado, fui no mercado, minha despesa do mês ficou R$300 a mais do que eu comprei. Esse mês agora que eu fui, já ficou R$560 a mais, comprando praticamente a mesma coisa e trazendo às vezes até menos, viu, Davi? Agora, como que faz? Aquele que está empregado, ele consegue tocar, agora quem que está desempregado? Além de ele não ter o salário, não ter o dinheiro, ele também não consegue comprar porque a mercadoria subiu demais. Esse é o problema sério, porque o que toca um país, uma economia é demanda. E o que é demanda? É o consumo. Exato. Entendeu? Aquele que tem a demanda, ele tem o poder de consumo, ele tem o poder de demanda, aí vai girar tudo a economia. E quando sobra alguma coisa, ele faz a poupança. Isso que é o país correto. Você tem que ter a demanda para comprar os bens necessários para a sua sobrevivência, os seus investimentos em lazer, o seu investimento na infraestrutura pessoal. A pessoa tem que trocar o automóvel. O automóvel é um bem de consumo. É um bem hoje que todos precisam ter. Então, né, não temos transporte público, não tem nada. Ele tem que ter transporte público de péssima qualidade, um automóvel, uma casa. Então a sobra disso, tudo que ele tem que fazer uma poupança para ele. É aí que o país cresce, né? Nós estamos no caminho totalmente inverso. As pessoas estão consumindo tudo que tinha poupado, vendendo até bens particulares para manter a sobrevivência. Então aí que fala que o Brasil, aí que eu digo, o Brasil está em recessão. O Brasil, a economia está crescendo coisa nenhuma. Estão tentando reorganizar para crescer, mas não está. Como é que vai reorganizar se o capitão que deveria ter um bom capitão de um navio, né, vamos assim falar, se ele é o próprio que não está fazendo as boas ações? Roberto Zanetti, quando ele esteve aqui na AgriShow fazendo uma palestra, ele disse o seguinte, que não adiantaria, falando para os empresários, ele falou que não adiantaria a gente votar e colocar deputados novos, presidente novo, se não mudar o sistema, porque a corrupção está no sistema. E o sistema, a correção não vem de dentro para fora, lá dos políticos que vai fazer. O povo que tem que fazer o sistema, o povo que tem que colocar as normas, entendeu? Fazer projeto e mandar para a Câmara
com as assinaturas para aprovar, porque senão... Porque falou assim, nenhum presidente entra na presidência com intenção de roubar, nenhum deputado sai com intenção de roubar. A coisa lá dentro é que pega. É verdade? É verdade, é verdade. A coisa está tão difícil. Você falou do Roberto Gianetti, mas não foi para ele que eu disse para o irmão dele, que é o Luiz. Eu sei. O Luiz, que é sociólogo e economista aqui, um dia que ele veio fazer uma palestra aqui no Teatro Pedro II, né? E ele discorreu sobre vários assuntos econômicos, essas coisas todas. Eu até contrariei ele, porque ele falou que no primeiro governo do Lula, né, a economia cresceu bem. Eu falei para ele que não. Acho que a economia cresceu de uma forma vegetativa, porque instituiu uma forma de crédito ao consumidor, de financiamento. Não cresceu com poupança. Isso não é bom para a economia. Eu contrariei ele. Mas aí eu também fiz uma pergunta para ele, que nós estamos falando das instituições. Não é? Nós estamos falando das instituições. Eu fiz uma pergunta para ele. No Brasil, os melhores profissionais, vamos assim falar, 70% dos melhores profissionais que nós temos de grande formatura foram formados na USP ou no Unicamp. Tá? E por que a USP e a Unicamp está quebrada? Eu fiz essa pergunta para ele. Está quebrada. É dó de ver. A USP e a Unicamp são instituições de referência até internacional. Tradicional, né? Tradicional e internacional. Estão quebradas por má gestão. Porque também lá dentro, eu não posso falar que eu não estou lá dentro, mas se me der uma procuração, eu vou lá descobrir um monte de coisa. Não, como é que pode? E a USP e a Unicamp tem um percentual sobre a arrecadação do ICM de São Paulo, tem muita verba. Mas 95% gastavam com funcionalismo público, 90% é assim. Está errado isso daí. Eu falei assim, eu até brinquei, falei, os maiores... Então a USP, no ponto de vista, é chamar todos esses economistas, os melhores médicos, os melhores engenheiros que foram formados. Gente, vem aqui, nós precisamos reorganizar isso, vamos reorganizar tudo, não tinha que ser. Aí que está. Eu digo isso porque seria eles uma referência para toda a população na gestão dessas atividades. Eles tinham que passar isso. Que lá dentro funciona bem. E também não está funcionando bem. Também não está. Essa é verdade. Eu estou falando pelo que eu vejo no jornal. Não conheço lá internamente, não. Hein? Se me dá uma procuração para mim, eu vou lá ver um monte de coisa. Aí você acha... Ô, Davi, nós estamos aí agora, o ano que vem, aí praticamente, o povo vai às urnas escolher um novo presidente, um novo governador, deputados. E a gente percebe que hoje está difícil para o povo escolher, porque não tem ninguém que não esteja envolvido em corrupção, desses nomes que estão aí. E fala-se em Alckmin, também tem algumas coisas estourando dele aí. O Aécio, que estava crescendo, agora estourou tudo. Então a gente não vê, é o único que eu tenho uma baita preocupação mesmo, eu tenho até medo, porque se não caçar o mandato político dele, vai ser candidato e com grande chance de ser eleito novamente, Luiz Inácio Lula da Silva. O que você me fala disso tudo? Eu não estou tendo, eu sinceramente eu não me arrisco a falar em nome de ninguém. Eu acho que todos os nomes, olha, eu acho que eu comungo com uma boa parte da população brasileira. E eu acho que todos os candidatos, todos os políticos que estão envolvidos nessa corrupção danada, com o nome lá dentro, desde que também, evidentemente, pode ser ter algum que está lá injustamente envolvido, né, algum colocado nome, porque nós precisamos falar, eu vejo da seguinte forma, eles falam Caixa 2, Caixa 2 é proibido pelas empresas, porque se teve Caixa 2, a empresa não pagou imposto de renda, não pagou os impostos. Então ele já está... Agora, se o candidato obtém as verbas para a campanha política, se ele lá sabe se é de Caixa 2, Caixa 3 ou Caixa 1, às vezes ele não sabe, nem sabe o que é isso. Às vezes o camarada que quer ganhar política, quem coordena lá é a parte financeira, lá, ele nem está sabendo que dinheiro está caindo lá. Ele está gastando na campanha, vendo e quer vencer. Talvez ele não seja culpado por isso, porque quem está administrando todo esse gasto da campanha e cumprindo lá com as leis é quem está lá na parte financeira. Pode ser que algum desses políticos esteja envolvido nisso daí, de Caixa 2 que recebeu, mas ele não teve o controle do dinheiro, não ficou com ele. Apenas está o nome dele como principal porque ele foi candidato. Isso é uma coisa que precisamos analisar. A outra coisa que tem que analisar é o candidato que pegou dinheiro para ele próprio.
é uma outra situação, que não foi para a campanha, ele utilizou para ele, ou mandou lá para o exterior, isso é uma outra análise que tem que se fazer. Então eu separaria isso. Agora, somando tudo isso para mim, na realidade, eu acho que envolvido ou não, eu acho que o nosso poder judiciário tinha que ser mais rápido também. Tinha que julgar, poderia ser mais rápido também. Então, para mim, tá lá com algum envolvimento lá, questionável, não tá lá, não poderia ser candidato de jeito nenhum. Do meu ponto de vista, não poderia ser candidato. Quer seja presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, está lá envolvido, ainda não julgou, até buscar, está com boas evidências que ele é culpado, não pode ser candidato. Precisa mostrar a moralidade para o país, precisa mostrar. E o povo também tem que passar a acreditar mais nas coisas sérias. Porque o povo também, eu vou falar uma coisa. Uma boa parte do povo que fica atrás de populismo, de achar que a pessoa é porque dá risada, porque outra pessoa é carismática, isso para mim não funciona. Pode funcionar para mim, não funciona. Eu acho que aqui no Brasil precisava descobrir alguém, como a França descobriu de uma hora para outra lá um rapaz. O cara peitou o presidente da Rússia lá. É o Macron. Ele era do governo anterior, que o governo anterior estava numa popularidade baixíssima, mas ele demonstrou uma personalidade administrativa e de gestão que mesmo o governo estando numa baixa politicamente, ele estava sendo um gestor eficiente, fazendo a parte dele bem feita. Entendeu? Então o presidente, que estava com baixíssimo de densidade eleitoral, apoiou ele foi eleito, mas em função dele, e não do apoio do ex-presidente. E ele me parece estar sendo bem sucedido, né? A gente está vendo a Europa aí com grandes políticos novos aparecendo. É o que deveria ser no país, aqui no nosso Brasil. Tem um gestor bom, que tem a competência, talvez possa aparecer. João Dória, que você me fala do João Dória? Empresário. Não, o Dória tem falado muito nele, me parece ele é um bom marqueteiro, principalmente marqueteiro. O pai já vem, né? Do pai, a profissão dele, desde o pai dele. Agora, ele precisa mostrar para mim, eu entendo, como gestor na cidade de São Paulo. Primeiro, ele tem que ser o gestor dos 4 anos que ele foi eleito para a cidade de São Paulo. Se ele fizer uma boa gestão nos 4 anos de prefeito de São Paulo, ele vai galgar, sem dúvida alguma, os pontos todos positivos para candidatar a presidente da República. Mas não agora, do meu ponto de vista agora não. Ele deveria terminar o mandato dele. Tem que terminar, ele tem essa obrigatoriedade de terminar. Para nós também testar, para ver se ele é bom ou se ele só está falando. Ele não testou ainda se ele é bom mesmo. Vamos ver, está apenas 4 mil. Ele é uma pessoa que está se jogando nele. Pode ser que vai dar resultado, pode ser que não dá. Vai depender dele. Verdade. Agora vamos falar um pouquinho do nosso setor, que a gente está finalizando aí. O setor sucroenergético veio vindo, você sabe, aí desde 2008 numa crise, mas em 2015 o açúcar e o álcool já começou a ter uma rentabilidade melhor e vem vindo. Mas como as usinas estão cheias de dívida e esse dinheiro ainda não chega na indústria, não tem visibilidade de novos equipamentos. Mas agora, 2017, segundo semestre, 2018, o que nós podemos esperar do setor, de um modo geral? Esquecendo um pouco a política, infelizmente não dá para contar com ela. Não, a gente tem otimismo e torce para o setor, lógico, como dentro do setor todos nós que vai bem. Mas o ano 2017 não vai ser um ano 2017 e 2018, que é o ano safra, não vai ser tão bom como foi o ano passado, não 2015, 2016. 2016 e 2017, não vai ser bom. O preço, infelizmente, o preço do açúcar caiu mais ou menos nesse momento, até esse momento estamos falando, já caiu em relação ao preço médio que se trabalhou ano passado, 20%. Um valor considerável. Muito, é um 20%, então o custo de produção está alto e nós estamos trabalhando com preço de venda final com 20% abaixo que comercializou a média do ano que findou agora em março de 2017. Isso não é bom. As notícias que estamos tendo aí do setor, principalmente focado do açúcar, é que vamos ter talvez aí uma sobra de oferta de açúcar no mundo. A China colocou lá algumas leis em que taxa um pouco a importação de açúcar. Isso acaba pesando um pouco as nossas exportações para lá.
O álcool sempre foi isso, altos e baixos. O álcool está remunerando muito abaixo que remunera um saco de açúcar. A relação de uma tonelada de cana produzida em álcool, produzida em açúcar, essa relação de renda, esse ano houve muito o álcool está remunerando. de açúcar. O álcool, assim mesmo, o açúcar está com 20% a menos do que a média do ano passado. E o álcool está remunerando nesse momento 20% ainda menos que o açúcar no preço atual. Então, a gente tem otimismo, Deus que ajuda, que isso melhora, que volta. O cenário, não tem uma afirmativa que você possa falar, não, daqui 2 meses vai melhorar. Ninguém fala isso, porque também não sabe. Nós estamos envolvidos no mundo de commodities, onde tem muita especulação, muito jogo nas bolsas de Nova York, Londres, muitas coisas manipuladas. Você fica à mercê hoje do mundo, do envolvimento do mundo. Porque os grandes investidores, às vezes, acabam investindo em açúcar, às vezes ele vai para o café, às vezes ele vai para o aço, às vezes ele vai para a carne, vai para a laranja. Ele é muito volúvel, então. Ele vai para o petróleo. Bom, o petróleo está baixo. O petróleo é uma referência para tudo. Hoje um barril de petróleo está $48. Entendeu? $48. Nós tivemos barril de petróleo há 4 anos, $115. Então o petróleo, isso daí, por isso que a Petrobras tem que baixar o preço do diesel, da gasolina, porque a referência é do preço internacional. Entendeu? Então o álcool vai estar nisso daí. Verdade. Se ele não tiver baixo, vai pôr gasolina, é um problema. E o açúcar está nisso daí. Então eu não estou acreditando hoje. Poucas unidades devem fazer uma manutenção. Nós temos aí boas unidades que estão bem financeiramente, de uma maneira geral. Temos boas unidades, está com a saúde financeira e econômica boa, mas mesmo assim todos estão analisando de uma forma diferente que analisava antes, porque não há uma boa perspectiva, não prospecta coisas melhores durante o próximo ano. A verdade é essa. Davi, a gente agradece aí a sua participação no nosso programa, mais uma vez, trazendo a informação, e a gente fica naquela expectativa, né, como o senhor está dizendo aí, nós vamos ter que orar bastante para Deus, para que Deus realmente possa ser brasileiro e nos ajude a gente sair dessa. E torcer aí para que o povo brasileiro também comece a assumir a sua responsabilidade. Porque a coisa que mais me assustou foi o que aconteceu lá no Espírito Santo, quando a polícia entrou de greve, o povo invadindo lojas, o povo roubando, o povo saqueando. Isso para mim foi uma falta de... Não tem nem palavra para falar, porque eu fiquei muito assustado. Falei assim, se o povo está fazendo isso, não era bandido imaginar que fazia, não, foi o povo. Você imagina o que nós podemos esperar de um povo desse? Se o povo é corrupto, você quer exigir que o político não seja? O Congresso é o reflexo da população. Meus cumprimentos a todos, viu? Mas você sabe, o povo às vezes fica também um pouco revoltado, que vê tanto desmanto. Você vê agora mesmo essas enchentes que está dando lá no Nordeste. O que está fazendo é falta de infraestrutura no saneamento básico. Uma grande parte pode saneamento básico. Mas o recurso do governo federal que mais ganha é o Nordeste. Então, mas vai o recurso para lá e acaba se sumindo ao longo da tramitação, né? E o povo fica revoltado. Você vê pessoas morrendo, você vê na parte de saúde, pessoas sendo atendidas na maca, no corredor dos hospitais. Então, acontece tanta coisa que é falta de política governamental séria. É falta disso. Meus cumprimentos a todos aí, um abraço a todos. Tá aí, vocês ouviram aí, Antônio Davi, matando a saudade do povo de Sertãozinho aí, que está aqui com a gente. O programa continua, daqui a pouco a gente volta.